Sabe, se a gente parar para olhar os objetos ao nosso redor, o celular, a xícara de café, é quase certeza que praticamente tudo isso já fez uma longa, longa viagem pelo mar. Só que, por trás dessa logística toda que move o mundo, existe um universo invisível de regras, de autoridades, de leis que viajam escondidas em cada container. Essa é uma pergunta incrível, não é? Porque um navio, veja bem, não é só um monte de metal transportando caixas. Ele é, na verdade, uma espécie de pequena nação flutuante, com seu próprio sistema legal e uma hierarquia super rígida. Vamos entender juntos como essa jurisdição toda funciona em alto mar? E para nos guiar nessa jornada por essa arquitetura jurídica tão complexa, a gente vai se basear neste material aqui, que vai nos ajudar a desvendar as regras que mantêm o comércio do mundo inteiro girando. Bom, nossa análise começa bem antes do navio sequer sair do porto. Tudo começa com um acordo, um contrato, que vai definir toda a aventura comercial que está prestes a acontecer no oceano. No coração do direito marítimo, a gente encontra o contrato. É o ponto de partida. Um negócio jurídico onde as partes têm total liberdade para definir os termos, criando um documento que, literalmente, coloca milhões e milhões de toneladas de mercadorias em movimento. Agora, olha que interessante como esses contratos se dividem. Basicamente, existem 3 jeitos de alugar um navio. No afretamento por viagem, o contrato vale para uma rota específica, do ponto A ao ponto B. Simples. Já no afretamento por tempo, o que manda é o relógio, sabe? Pode ser por meses ou até anos. E tem também o afretamento a casco nu, que é o mais radical. Nele, quem contrata pega o navio pelado e assume o controle de tudo. Gestão, tripulação, tudo mesmo. Como se fosse o dono. Certo, com a parte comercial resolvida, o nosso foco agora muda para a vida a bordo. Porque, em alto mar, um navio se transforma numa sociedade complexa. Um pequeno mundo com suas próprias leis e uma autoridade máxima que, olha, é indiscutível. E no centro de tudo isso está o comandante. Em um navio, ele não é apenas um capitão. Ele é a autoridade suprema, com responsabilidades que vão muito, mas muito além de só guiar a embarcação. Primeiro, vamos pensar no comandante como um CEO, um grande gestor. Ele é o responsável direto pela segurança e pela eficiência de toda a operação. Ele supervisiona a logística da carga, checa se o navio está em perfeitas condições e tem a palavra final em tudo. No fundo, ele está ali gerenciando um ativo que vale milhões de dólares. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante. O comandante também é um oficial público. Ele representa a autoridade do país da bandeira do navio. E isso dá a ele poderes que são, assim, surpreendentes. Ele pode registrar nascimentos e óbitos, validar testamentos e, em casos extremos, até celebrar casamentos. Ele é, de fato, a lei a bordo. E numa crise? Bom, aí suas responsabilidades são de vida ou morte. A lei exige que ele assuma pessoalmente o comando em situações de perigo, que ele preste socorro a outros navios e que, seguindo um antigo código de honra marítimo, seja o último a abandonar o barco. E isso não é só tradição, não. É obrigação legal. É claro que o comandante não faz tudo sozinho. Sob o comando dele, a tripulação é dividida em 4 grandes seções. A de convers, que cuida da navegação, a de máquinas, que mantém o coração do navio batendo, a de câmara, que zela pelo bem-estar de todo mundo a bordo, e a seção de saúde, que garante a assistência médica. É uma equipe super organizada. Depois de passar semanas, às vezes meses no mar, a jornada vai chegando ao fim. E por incrível que pareça, a parte mais perigosa de uma viagem dessas geralmente são os últimos quilômetros, a aproximação e a entrada no porto. E é exatamente aí que entra uma figura fundamental, o prático. Ele não assume o comando do navio, mas age como um assessor de altíssimo nível para o comandante. Ele usa todo o seu conhecimento local para navegar com segurança por canais estreitos, correntes perigosas e o tráfego intenso do porto. E só para a gente ter uma ideia da importância e da altíssima especialização desse trabalho, o salário de um prático no Brasil pode atingir valores realmente impressionantes. Isso mostra bem o nível de responsabilidade que é manobrar navios de centenas de milhões de dólares em espaços tão restritos. Agora vamos avançar um pouco e dar uma olhada em como esse conjunto de leis, que é um dos mais antigos do mundo, está se virando para encarar os desafios do século XXI. Hoje em dia, o direito marítimo está na linha de frente de questões globais. De um lado, a proteção ambiental, aplicando aquele princípio do poluidor-pagador para tentar manter os oceanos limpos. E do outro, as crises humanitárias, que forçam um equilíbrio muito delicado entre as leis de soberania de um país e o dever universal de salvar vidas no mar. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final.
A lei do mar sempre evoluiu, sempre se adaptou às necessidades do comércio e da exploração. Agora, diante de desafios ambientais e humanitários tão grandes, a questão não é se ela vai mudar, mas como essa adaptação vai moldar o futuro do nosso planeta, que está cada vez mais conectado.